Olá, galerinha do quarto ano, vamos para mais uma aula de ciências, falando hoje sobre o desmatamento e as consequências do desmatamento. Mas antes disso, eu não posso esquecer de mandar um beijo carinhoso para o Saulo Rafael, beijo Saulo, para o João Pedro Franco, para a Riane e para o Vitor Eloy. Beijo, queridos! Agora vamos para a nossa aula. Gente, hoje a gente vai falar um pouco sobre o desmatamento, né? Desmatamento, um grave problema. Mas por que o desmatamento é um grave problema, gente? Então, o desmatamento é um grave problema porque, além de devastar todas as árvores, ou a maioria das árvores, ele também pode prejudicar o equilíbrio do nosso planeta. Mas, tia, de que forma pode acontecer isso? Quando é devastado, quando é tirado todas as árvores de um lugar, não é só as árvores que foram arrancadas, gente. Vários animais também sofrem com isso, porque eles perdem o habitat natural deles, o alimento, e também a gente sofre as consequências depois, né? Porque isso influencia a economia de um lugar e também a sociedade de um modo geral. A gente acha que só arrancando as plantas, as árvores, só elas que sofrem, a gente está muito enganado com isso. Vamos ao próximo slide. Agora temos aqui as causas do desmatamento, que é a expansão da agropecuária, as atividades mineradoras, o crescimento da urbanização e o aumento das queimadas. Aqui só são 4 causas, tem várias outras, mas eu peguei essas que eu acredito que sejam as mais importantes para a gente estudar agora. Vamos lá. Expansão da agropecuária. Então, várias árvores são arrancadas de uma área enorme para que sejam feitos pastos para a criação de gado e também para a plantação de outro tipo de cultura, ou seja, vai fazer plantação, vai fazer hortas enormes para poder vender. Então, nós fazemos esse tipo de coisa, arrancamos as árvores e plantamos outras coisas, ou até criação de gado. E isso não mantém um equilíbrio entre as florestas e entre a terra, né? A economia, na verdade, né? Porque os homens pensam no lucro, não pensando que tendo lucro, tudo bem, vai ter dinheiro, mas e depois? E como é que fica o nosso ecossistema? Como é que fica o nosso planeta? E as consequências que nós vamos ter depois de tudo isso? A gente só pensa no dinheiro, mas e depois? O que é que vai acontecer? Então, a agropecuária é das causas desse desmatamento. Vamos para outra causa. As atividades mineradoras, ou seja, retirada de minério do solo. Para poder tirar esse minério do solo, eles fazem essas escavações e colocam máquinas grandes para fazer essas escavações. Com isso, tira toda a proteção natural, ou seja, todas as árvores que estão ao redor. E vocês sabiam que quando eles fazem a mineração, se tiver algum rio perto, o rio fica poluído também? Não sabiam? Pois fiquem sabendo. Para poder identificar o ouro, eles têm que usar mercúrio, né, na lavagem da terra. E quando eles estão lavando essa terra, que colocam o mercúrio, o rio se polui, o rio fica todo poluído. E com isso, os peixes, todos os animais que estão ali no rio vão se contaminar com o mercúrio, e o mercúrio se aloja no fígado dos peixes e de todos os outros animais. Então, o rio fica todo poluído. Olha só quanta devastação faz um desmatamento, ok? Então, aqui são tirados minérios como ouro, como bauxita, né? Como, deixa eu ver outra coisa, prata também. Então, esse tipo de atitude, esse tipo de atividade prejudica e devasta todo um ambiente. Vamos para outro slide agora.
Crescimento da urbanização, né? Olha só, eu trouxe aqui um processo de urbanização. Antes era só uma florestinha, bem aqui. Depois já fizeram uma estrada de ferro aqui no meio da floresta. E para isso tiveram que tirar várias árvores. Depois já tem uma estrada, uma carroça, uma casinha, já vai crescendo, já tem energia elétrica e também as árvores foram sumindo. Olha aqui, já cresceu ainda mais, já tem mais coisa, mais casas, né? Mais postos de energia elétrica. E aqui já bem maior, com mais estradas, mais casas, e assim vai indo até que não fica mais nenhuma árvore, ou seja, no lugar das árvores foram feitas casas, estradas, prédios. Então o processo de urbanização, ou seja, o crescimento da urbanização, onde se retira todas as árvores de um lugar para poder fazer casas e prédios, também prejudica muito o meio ambiente, o desmatamento, né? São retiradas todas as árvores de um lugar. Fica bonito, tia? Isso aqui é um crescimento da cidade? Sim, mas tem as consequências que eu vou falar no final da aula para vocês. Vamos para o outro. Aumento das queimadas, principalmente nos lugares muito secos. Tem o aumento das queimadas, porque tem os raios, né, que batem, caem na terra e fazem com que queime. Também aquela que é causada ou feita pelo homem. O homem vai lá, joga um toquinho de cigarro, ou queima um lixo, ou de fato vai lá e queima mesmo toda uma área, e assim tudo é devastado. Os animais sofrem. Vocês já viram nas reportagens, né? Tem vários animais correndo pela estrada, sendo atropelados, porque eles estão fugindo da queimada. Eles perdem o lugar que eles moravam, eles perdem toda a alimentação. Tá bom, gente? Então vamos para outra agora, que são as consequências do desmatamento. Tudo bem, o homem desmatou, prosperou, né? Ganhou dinheiro, mas não pensou nas consequências que vêm depois. As consequências desse desmatamento é a perda da biodiversidade, a erosão do solo, a extinção de rios, os efeitos climáticos, a desertificação e a perda de recursos naturais, que isso depois tudo volta para nós. No princípio, o homem só pensa que vai ganhar o dinheiro, mas não pensa que depois ele vai ter que gastar esse dinheiro, porque ele vai perder tudo que ele precisava para viver bem, para viver com ar puro, para viver num ambiente mais fresco, tá bom? Então, eu vou falar um pouquinho sobre cada um desses. Primeiro, eu vou falar sobre a perda da biodiversidade. Olha, vocês estão vendo aqui que tem várias espécies de plantas e animais. E aqui, com o desmatamento, com tudo que foi feito, olha só como ficou a terra. Viu aqui o crescimento urbano? Várias casas aqui as queimadas. Olha só como ficou o planeta. E é desse jeito que vai ficar, que se a gente não tomar providência, gente. Então, a perda da biodiversidade com a destruição das florestas é que os animais perdem o seu habitat natural, como eu falei anteriormente com vocês. Então, toda espécie de uma região vai ser extinta ou sumir mesmo e não ter mais nenhuma espécie dessas. Vocês acham que a gente precisa dos animais para a gente sobreviver ou para a gente viver? A gente precisa das plantas? Sim, gente, a gente precisa inteiramente de todos os animais e plantas que existem na nossa terra. Vocês lembram da cadeia alimentar que eu falei para vocês? Esse processo todo de equilíbrio. Se um animal morre, o outro sofre as consequências até chegar a gente. Vamos ao próximo slide. Erosão do solo.
Toda vez que é retirada toda a plantação natural, todas as árvores que fazem parte desse ambiente, o solo, né, através das chuvas, entram em erosão, porque eles ficam desprotegidos, não tem a árvore para reter a água das chuvas. Então existe a erosão, que são esses buracos aqui que levam toda a terra consigo quando passa. Então perde todos os nutrientes que a terra tinha, porque a água da chuva vai levando tudo junto com ela. Então também isso aqui é uma consequência do desmatamento. Olha só a quantidade de coisas que o homem pode fazer, que destrói o planeta e destrói a ele mesmo. Vamos ao próximo slide. Extinção dos rios. Mas tia, como é que arrancar árvores pode extinguir um rio? Pode, gente, pode sim. Então vocês podem ver bem aqui, né? Quando a gente retira as árvores de perto do rio, eu falei para vocês que tem a erosão. Chover, então tudo que está ali, a água da chuva vai levando. Mas também tem uma coisa muito importante, que são as nascentes dos rios. Elas ficam desprotegidas e aí, gente, não vai ter nascente para poder alimentar o rio e o rio vai acabar secando. E de que forma que a gente vai ter água para a gente consumir? A gente sabe que aqui em Imperatriz, a água que está na nossa torneira, ela vem do rio Tocantins, ela é tratada e vem para a gente, né, através dos canos, que é essa água do rio Tocantins. Mas se esse rio Tocantins for extinto, e aí o que é que vai acontecer com a gente? A gente vai ter muita dificuldade de comprar água, né? A gente vai ter que comprar água mineral e vai ser muito caro para a gente também ter essa despesa a mais. Então a gente tem que cuidar dos nossos rios e não tirar as plantações, né? As árvores que estão próximas ao leito do rio. Vamos ao próximo slide. Os efeitos climáticos. Vocês já perceberam que aqui tem poucas árvores, né? Se tivessem mais árvores aqui, não seria tão quente, porque as árvores filtram o ar e deixam o ar mais limpo e a gente respira melhor e fica mais fresco também. Então esse é um dos efeitos climáticos que tem por falta de árvores no lugar. Vocês veem que pode ter muitos raios, tem lugares que chove muito, tem lugares que não chove, tudo por conta desse desmatamento que é feito pelo homem. Então a gente tem que ver esse equilíbrio. Eu não sei se vocês já viram que tem calotas polares se descongelando. A gente pensa que uma atitude que nós temos no Brasil não prejudica outros lugares do mundo, mas prejudica sim, tá ok? Então vamos pensar nisso e a gente agora vai para o próximo slide. Desertificação. Vocês estão vendo aqui que quase não tem plantas nesse lugar, por causa do desmatamento, né? Tira a proteção natural do solo e pode ser que as espécies sejam extintas, as espécies de plantas, e fique tudo deserto, como um deserto. Tá vendo aqui, minha gente? Geralmente no semiárido brasileiro, no árido, as plantações, né, por falta de chuva, estão sumindo e as pessoas que vivem lá sofrem as consequências desse desmatamento, tem que sair de lá ou passam necessidade, tá ok? Vamos ao próximo agora. Perda dos recursos naturais. Aqui, esgotado. Já pensou chegar o dia que os recursos naturais se esgotarem? A gente não vai ter água, não vai ter as plantas. E aí, o que é que a gente vai fazer? Tia, mas a água é um recurso natural renovável. É sim, porque tem um ciclo da água, né? Evapora, vai para as nuvens, cai como chuva, mas só se os rios secarem. E se os oceanos baixarem a quantidade de água, como é que vai ter essa umidade que vai evaporar para as nuvens? A quantidade de chuvas também vai diminuir e como consequência vai ter a redução dos recursos naturais. Quem é que sofre com isso, tia?
os animais, as plantas e nós, seres humanos, que necessitamos de todo o ecossistema, né, dos animais, das plantas, para a gente poder viver. Então, gente, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né, com os recursos naturais que nós temos, porque a natureza nos dá tudo e a gente não tem tratado bem da natureza. Antes de terminar a minha aula, estou dizendo até a próxima aqui, mas eu vou contar uma história para vocês que não tem em livro, mas que eu ouvi há muito tempo atrás. Diz que uma vez a floresta estava queimando, pegando fogo, gente. E os animais apavorados, correndo para um lado para o outro, querendo se livrar do fogo, né? Aquela confusão de gente. E um beija-flor, que é pequenininho, é um pássaro bem pequeno. Então o beija-flor ia no rio, pegava água no bico e jogava no lugar que estava queimando. Várias vezes o beija-flor fez esse tipo de coisa, até que o leão, o rei da selva, prestou atenção naquilo e perguntou para o beija-flor: mas beija-flor, o que é que você está fazendo? Você não está vendo que você não vai poder apagar esse fogaréu que está, essa queimada? Sabe o que o beija-flor respondeu para o leão? Eu estou fazendo a minha parte. Pense, gente, já pensou se todos nós fizermos a nossa parte e cuidarmos do meio ambiente? Vai ficar só o equilíbrio, só a lindeza do nosso planeta, porque o nosso planeta tem tudo que nós precisamos para sobreviver. E com isso eu acabo minha aula. Até a próxima aula, gente. Bye, bye. Beijo.